Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Ghost Therapies. Vamos dar início aqui à leitura para balanças, libras, para fevereiro de 2026. Balanças, tarô, por favor, para balança, libra, para fevereiro de 2026. Energia geral do mês, para fevereiro de 2026, para libra, para balança. Os amantes. Para amor e relacionamentos, para sentimentos, para quem está casado, quem tem uma relação oficial. A lua. Para quem está solteiro, os balanças que estão solteiros para fevereiro de 2026, por favor. Não. Vou citar aquela que foi a primeira que caiu. A estrela. Para amizades. Para amizades para fevereiro de 2026. Para profissão, trabalho ou profissão, como queiram dizer. Para balanças para fevereiro de 2026. Para dinheiro, campo financeiro, olha, já caiu. Para saúde. Para desafios e obstáculos para fevereiro de 2026. Um novo tema que foi inserido agora, que é: qual é a energia para o meu contributo? Qual é a energia para o meu contributo para a sociedade? Ok? E saiu o ermita. Ela não saiu, ela desandou para ali afora. Era aquela e mais nenhuma, não era para ter dúvidas. Vamos ao conselho do mês, para as balanças. Conselho do mês para as balanças. Para fevereiro de 2026. Disparate. O ermita. Sim, o ermita. Ih, caramba, fazerem aqui tanto barulho. Conselho do mês. Esta é que era o baralho das cartas do conselho do mês. Não sei porque é que peguei naquilo. Era o ermita a confirmar o ermita. Você está... Clariessência. Ok, muito bem. Vamos lá então. Bom, balanças. Eu não sei se vocês repararam, a imagem inicial, portanto, já é a imagem com as cartas que têm a ver com a leitura anual. Vão ver o vídeo da leitura anual para balança. E as cartas continuam cá justamente nas mesmas posições que estavam. Qual é a ideia? É pôr as cartas do mês em cima da carta do ano. E nós vamos vendo como é que as energias vão mudando. Eu fiz um vídeo a falar sobre isto. Espero que vocês percebam. E assim, ponham aí nos comentários se gostam, se não gostam deste layout, se têm sugestões a dar, se têm novos temas que se enquadrem na vida de toda a gente, claro. Pronto, e é isto, está bem? Pronto, vamos começar a nossa leitura. Ora, vocês começam o ano com uma carta belíssima, a estrela. É uma carta que nos fala em cura e rumo a novos direcionamentos, ok? Eu acho que isto, ela fala-nos de bênçãos, ela fala-nos de esperança,
e a equilibrar as águas. Eu acho que é uma carta belíssima mesmo, 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 mesmo. Aqui, os amantes é a carta que nos fala sobre escolhas, no fim das contas, porque dá uma sensação aqui que vocês vão ter que lidar com situações de dualidade. A carta dos amantes também nos fala sobre um comprometimento connosco mesmo, o que é realmente o melhor para mim. Também muito aqui há a imagem do que acontece com a ermita, só que a ermita retira-se e aqui não há essa questão da reclusão, é apenas vocês pensarem o que é de facto o melhor para vocês. E aqui o amor muitas vezes é connosco mesmo, por isso é que eu falo em comprometimento connosco mesmo. A melhor escolha para mim, está bem? É uma carta que nos vem falar de amor, de união, de boas parcerias. Portanto, dá uma sensação aqui que vocês poderão encontrar alguém como deve de ser e vão ter que fazer uma escolha, se calhar. É uma carta que nos fala aqui, se calhar ter boas parcerias no trabalho, pode acontecer, a gente já lá vai ver o que é que há para ali. Mas deixa-me ver se eu... Pronto, de bons acordos, também pode ser o caso. Mas é uma carta que, se for vista pelo lado negativo, se nós tivermos que ver a carta pelo lado negativo, fala-nos claramente aqui em confusão mental, ok? Fala-nos claramente aqui em brigas, em dúvidas. Quando ela cai invertida, pronto, eu como não trabalho com cartas invertidas, porque eu acabo sempre por dizer o lado positivo e negativo, e depois nós, durante os diferentes temas, vamos vendo como é que isto se vai poder enquadrar, está bem? Pronto, mas normalmente é uma carta boa, e uma carta para o mês de fevereiro, portanto, há aqui uma decisão, há aqui um comprometimento, há aqui boas parcerias. Tenham só cuidado com dúvidas causadas por quadrilhice ou dúvidas causadas por discussão, está bem? Porque nós temos aqui uma cobra e nós temos aqui uma montanha, que é sinónimo de... montanhas é sinónimo de obstáculos muito grandes para transpor. Cobra é sinónimo de veneno, a língua de veneno. Portanto, é vocês terem que fazer uma escolha. Se calhar até em quem é que eu acredito. Se calhar até nisso. Mas está aqui a carta da estrela que vos rege o ano inteiro, está bem? Portanto, tranquilo. Vocês vão saber o que fazer para equilibrar as coisas. Vamos falar sobre sentimentos. Sentimentos, relações, pronto, por aí fora. Para quem está casado, a carta da lua diz-nos aqui claramente que vocês estão de olho em alguma situação que não está muito clara, e está a mexer com a vossa estabilidade emocional e psicológica. Há aqui uma dúvida, lá está. Há aqui uma dúvida que, por vocês estarem o ano todo em julgamento nas vossas relações, isto significa que já aconteceu alguma coisa no passado e que vocês agora... mais uma vez estão a desconfiar de alguma coisa. Mais uma vez. Há a possibilidade sim de haver alguma coisa no oculto. E isto está a mexer com o vosso coração. Pois, por isso a estrela é uma carta que nos fala em cura e em novo direcionamento. Eu tenho a impressão que vai haver aqui balanças no decorrer do ano que se calhar acabam por se divorciar. Mas pronto. Logo vemos, pode ser que não seja preciso chegar a esse ponto. Aqui para os solteiros temos a carta da estrela, que é uma carta que, como eu vos disse, que nos fala em cura e novo direcionamento. Dá uma sensação que alguém aqui quer permanecer solteiro. Por coisas que aconteceram no passado, voltamos outra vez aqui, há uma decisão a ser tomada e que vocês
resolvem seguir novo rumo. Ainda assim, porque eu estou a falar para muita gente aqui, eu vou dar o outro lado, porque nem todas as balanças estão exatamente na mesma situação. Se não for para si, descarte. Pode acontecer aqui, sim, de vocês encontrarem alguém que vos traz, para os solteiros, claro, estou a falar dos solteiros, alguém que vos traz aqui um novo direcionamento. Alguém aqui, muito possivelmente, se calhar estão a lidar com alguém de Gêmeos, mas a gente já lá vai aos signos. Alguém que parece ser o par perfeito e que vocês estão aqui com dúvidas se devem ou não avançar para um namoro, para uma situação, porque há aqui julgamento de coisas no passado. Ou vocês estão a julgar essa pessoa porque conhecem o passado da pessoa e estão com medo que ela faça a vocês o que já fez a outros. Também pode ser o caso. Fica aqui a dúvida, fica aqui vocês a pensarem o que é melhor para mim. Ou vocês veem na pessoa o par perfeito e sim, seguem um novo direcionamento, ou seja, deixam de estar solteiros e passam a ligar-se à pessoa. Pronto. Pode haver estes dois, estas duas formas de estar na vida aqui. Mas aqui para os casados, a coisa acho que não vai correr muito bem, mas pronto. Pode ser que eu esteja errada. Vamos mudar de tema. Amizades. Amizades, saiu o mago, rege-vos o ano inteiro. O mago é vocês estarem muito manipuladores. Vocês estão com uma grande conversa para os vossos amigos, vocês têm aqui as ferramentas todas na mão e até mesmo capacidade para ajudar os amigos, que eu sinto isso aqui, porque vocês estão aqui com a carta da estrela, portanto que é uma carta auspiciosa, é uma carta de boas intenções, e eu aqui acredito que se vocês estiverem numa de quererem ajudar um amigo, uma amiga, vocês vão conseguir fazê-lo. E a carta do carro diz-nos claramente que vocês aqui vão fazer uma escolha, mais uma vez, fazer uma escolha e dar seguimento aqui a uma situação aqui de amizade. Se calhar alguém novo que chega agora, é possível. É possível uma amizade nova que chega agora e vocês ligam-se à pessoa. Podemos estar a falar aqui a alguém que tenha caranguejo no mapa, em alguma posição assim mais forte, não tem que ser exatamente só o signo solar ou carneiro, e vocês a ligarem-se à pessoa. Mas há aqui uma iniciativa da vossa parte. O mago também é a carta da iniciativa. O mago também é a carta do potencial criativo. Será que vocês vão passear aqui com alguma amizade? Vão dar uma voltinha aí, ver as vistas aí a qualquer lado? Tem ar disso, não tem? Ou uma corrida, ou uma competição aqui entre amigos, mas é assim, também se for uma competição, também vos digo, vocês têm aqui todas as armas na mão, todas as armas, porque é que eu falei em armas? Todas as ferramentas na mão para se estarem bem. Se é que alguém aqui está a entrar em competição com vocês, porque a carta do carro também nos fala em competição, é em foco na meta, mas aqui estamos a falar de amizades. Será que vocês vão sentir alguém aqui a querer competir com vocês? Será o caso? Bom, vocês estão com a carta da estrela, portanto, meus amigos, estão protegidos. Deixem as invejosas e os invejosos andar por aí armados em totós, que não têm mais nada para fazer. Bom, vamos mudar de tema. Profissão ou trabalho? Vocês têm a carta da lua o ano inteiro.
A carta da Lua vem-nos falar em sonhos, a carta da Lua vem-nos falar em instabilidade mental, mas a carta da Lua também nos vem falar em espelhamento de imagem. Eu não sei se vocês vão estar a ser vistos e observados pela vossa performance no trabalho. Aí, estou a falar bonito. Mas aqui com o Hierofante diz-nos claramente que vocês vão estar muito atentos a burocracias e principalmente a leis e a fazer tudo aquilo que é o correto. Como é que isto se faz? De que forma? O que é que está escrito na lei para se fazer esta função? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu não posso fazer? O que é que está escrito? Onde é que está escrito? Porquê é que é assim? Porquê é que não há de ser de outra forma? Eu vejo vocês a apoiarem-se muito em legislação para desempenhar alguma coisa, porque algo aqui a vocês vos vai parecer meio obscuro, porque a carta da Lua, depois noutros contextos, é uma carta que também nos fala um bocadinho que alguma coisa está no oculto. E é como se vocês andassem aqui à procura de papelada para descobrir se aquilo que está no oculto, se aquilo que vos aparece, se é correto ou não é correto. E vocês vão à procura de papéis, legislação, para se poderem basear em coisas onde é que está escrito, ok? Para não estarem a falar à toa, nem a dizer coisas à toa. Vocês vão se basear naquilo que está escrito, que é o correto. A Lua, bem como a carta da estrela, fala-nos muito em sonhos, ok? Vejam só se esses sonhos não são ilusórios. Não estejam a tentar sonhar com uma subida para um cargo de chefia, quando se calhar depois chegam lá e vocês deparam-se com alguém que é do tipo, eu não largo o osso. Pronto, e vocês, por muita competência que vocês até possam ter, depois chegam ali e deparam-se com alguém que está lá há 20 ou 30 anos e não quer sair e bate o pé e toda a gente tem medo daquela pessoa e pronto, e passa a ser um sonho adiado, ok? Só cuidado com isso, está bem? Porque a estrela aqui, no lado negativo, fala-nos nas ilusões, ok? Sonhos que a gente não consegue realizar, ok? É só isso. Tenham só essa atenção. Fiquem com esta dica, tá bem? Vamos mudar de tema. O campo financeiro. O campo financeiro, vocês estão regidos, e muito bem, o ano inteiro pelo Sol. O Sol é uma carta de realizações, portanto, realizações financeiras. O Sol é uma carta que nos fala sobre também verdades acerca de dinheiro a vir ao de cima. Mas pronto, traz-nos aqui a resolução de situações financeiras, se for o caso que vocês tenham. O Sol é uma carta muito boa, muito auspiciosa. No mês de fevereiro, com a carta do mundo, o mundo fala-nos que vocês completaram agora aqui um ciclo em termos financeiros. Vocês alcançaram os vossos objetivos. É uma carta também de realizações, portanto eu acho que vocês aqui financeiramente estão como querem, estão como ao peixinho na água este mês, com sucesso, com reconhecimento. É uma carta que nos fala de aprendizados, por isso já sabem o que não devem fazer e daí completarem o ciclo a nível financeiro. Eu acho que não tenho mais nada. Pode ser. Pode haver aqui uma verdade qualquer a nível de dinheiro que possa vir à tona. Mas seja como for, vocês não estão mal. Vocês estão sempre bem. Estas duas cartas indicam-me claramente que vocês estão bem a nível financeiro. Está bem? O Sol aqui só diz para a gente ter cuidado com arrogâncias, com ego, com exageros. Portanto, cuidado, aqui a dica fica só, cuidado com os exageros a gastar. Não é porque têm que vocês permitem gastar tudo, ok?
Portanto, é só isso. Tenham só essa atenção, porque podem ter o impulso de o fazer, tá? Vamos falar noutro tema. Saúde. Pois saúde, vocês têm a Carta do Mundo, que é uma carta esplêndida, pronto, já sabem, completude, fim de ciclos, de reconhecimento, é uma carta muito, muito positiva em termos de saúde. A única alerta que esta carta nos dá em termos de saúde é cuidado com disfunções intestinais, está bem? Só os intestinos aqui é que vocês precisam de tomar atenção. A Carta do Sol em saúde claramente nos fala em vitalidade, em energia positiva. Portanto, vocês estão bem de saúde, regra geral estão bem, não há problema. A Carta do Sol no negativo em saúde, o que é que nos pode dizer? Cuidado com queimaduras, está bem? Pode acontecer de repente uma queimadura, vejam só isso, tomem atenção nesse aspecto e pronto. Um recadinho que eu vou já deixar aqui na primeira leitura, onde eu insiro saúde. Não é um tema que eu gosto muito de falar, porque a gente está a falar para milhões de pessoas e atingimos pessoas de toda a maneira, espécie e feitio. E muitas vezes saúde é um tema delicado, em que o tarólogo diz uma coisa e as pessoas ouvem aquilo que querem. Quando eu for mal interpretada, logo na primeira vez que alguém disser um ai, eu deixo de falar sobre saúde. Ponto número 1, eu não sou médica, nem quero ser. Eu não faço diagnósticos, é o ponto número 2. E o que eu digo aqui são pequeninos alertas, pequeninas dicas, ok? E nada mais além do que isso. Portanto, se eu dou uma indicação, por exemplo aqui, de intestinos, né, disfunções intestinais, para uma pessoa que é saudável, não precisa de entrar em pânico. Agora, uma pessoa que por norma já começa a ter algumas situações, também não é para entrar em pânico. O que é que tem a fazer? Vai ao médico e pede um exame. Ponto. Não é preciso andar aqui com a taróloga disse, a taróloga não é médica. Ok? Pronto. É só em saúde é que eu tenho estas coisas, porque a gente fala para pessoas que às vezes têm problemas psicológicos grandes e ouvem uma coisa e fazem um filme na cabeça delas de outra forma. Portanto, na primeira tentativa que quiserem pôr-me palavras na boca que eu não disse, este assunto é imediatamente cancelado da mesa. Desculpem a franqueza, mas às vezes temos que ser assim para pôr logo as pessoas em alerta com o que é que vão achar e dizer e pensar quando eu disse outra coisa diferente. Vamos mudar de assunto. Desafios e obstáculos. Em desafios e obstáculos, eu acho que vocês não devem aqui ter muitos obstáculos com a energia do ano, que é o Imperador. Vocês estão autoritários, vocês estão mandões, se é que podemos dizer assim, ou seja, com uma praticidade e vocês a porem aqui restrições, travões nas pessoas, vocês aqui... imaginemos que é uma dificuldade financeira, vocês a porem restrições nos gastos. Imaginemos que há alguém que de alguma forma vem tentar manipular-vos, vocês a porem limites nessa pessoa, a colocá-la logo no lugar dela. Mas isto, vocês vão ter voz de comando, vocês vão ter autoridade. Isto porquê? Porque vocês vão estar numa energia de liderança, de garantir a estabilidade, ok? De garantir realizações sólidas, restaurando sempre uma ordem. Por isso é que eu falo que vocês vão pôr aqui limites a algumas pessoas, para que as coisas corram bem dali para a frente. Isto é a energia do ano. A energia do mês de fevereiro diz que vocês vão estar aqui numa situação de sacrifício. A comparar aqui alguns
ao depararem-se aqui com alguns desafios ou problemas que possam surgir, obstáculos que possam surgir aqui na vossa vida. O enforcado é aquela carta que nos diz que nós paramos para pensar naquilo que está a acontecer. Nós paramos para analisar aquilo que está a acontecer e nós, por alguma razão, estamos-nos a pôr a nós em estagnação, em renúncia, porque nós não queremos ver a coisa de outra forma. Nós é que nos recusamos, seja qual for o motivo que temos para isso, que nos recusamos a tomar uma ação, a ver algo de outra forma, e então ficamos parados. Pensem no seguinte, vocês estão a ver aqui, ele está de pernas para o ar, pendurado numa árvore, correto? Com uma perna. Isto era o castigo que se dava às pessoas na Idade Média, na época que as cartas foram desenhadas. Era o castigo que se dava às pessoas quando elas cometiam um crime contra a sociedade. Agora, ficas aí parado, de cabeça para baixo, a pensar naquilo que fizestes, até ver que fizestes mal, até que se faça luz na tua cabeça. E quando isso acontece, o pensamento muda, correto? Quando muda o pensamento, olhem o que é que fica aqui desenhado nas pernas. O número 4. E o número 4 na numerologia corresponde à estabilidade. Quando a gente deixa de fazer sacrifícios por causa dos outros, a gente arranja estabilidade emocional, financeira para nós. Porque deixamos de estar à mercê dos outros, porque passamos a ver os outros de outra forma. E então é o primeiro eu. Neste caso aqui vai ser o primeiro eu. Mas só quando vocês pararem de pensar só nos outros, é que vocês vão tomar uma atitude aqui de imperador. Eu posso até dizer que o imperador é algo egoísta, mas é também aquele que restaura a ordem natural das coisas. Ele impõe. E às vezes há situações em que nós precisamos ter voz de comando, sim. Temos que ter. Porque senão a tendência que há é a gente deixar que o outro abuse de nós. Ok? Pronto. E é isso. Tal e qual. Olha as cartas a falarem com elas, a falarem connosco. Este é o tema novo, que é qual é a energia do meu contributo para a sociedade. A sociedade é os grupos em que vocês se inserem. E os grupos pode ser muita coisa. Os grupos pode ser, sei lá, desde a reunião do condomínio, a vocês pertencerem à associação de pais lá da escola secundária, a vocês fazerem parte de uma igreja onde fazem a partir de agora palestras, a vocês serem administrativos do clube desportivo lá da aldeia. É o grupo onde vocês estão inseridos ou vão começar a inserir-se. E o vosso contributo, a energia do vosso contributo para esse grupo, para essa sociedade, pode ser os amigos lá no café, pode ser muita coisa. O vosso contributo para a sociedade é, aqui com a carta do ermita, é vocês ensinarem às pessoas, ou explicarem às pessoas, que cada um, através da sua própria experiência de vida, deve procurar o que é o melhor para si. Porque enquanto a gente viver só para os outros, vai haver um dia que isso vai estar desgastado, porque os outros exigem cada vez mais de nós. E há um momento em que nós temos que pensar em nós, sim. Porque se eu não estiver bem comigo mesma, como é que eu consigo servir ao outro? Eu tenho que ter um momento para mim, para eu me reequilibrar, para eu me recompor energeticamente, mesmo até em termos de saúde. Eu tenho que ter um momento de paz, tenho que ter um momento meu, em que eu olho para mim, para a minha sanidade mental, em que eu olho para o meu corpo,
em que eu dou um mimo, ofereço um mimo a mim mesma ou a mim mesmo, e eu tenho que ter esse momento, sim. Não é egoísmo, é amor próprio. E só quando a gente se nutre a nós mesmos é que a gente depois tem capacidade e temos disposição para nutrir os outros à nossa volta. Porque, primeiro, nós temos que estar bem. E é isto, é este ensinamento que vocês têm para deixar ao grupo onde estão inseridos. Vamos ao conselho do mês. O conselho do ano fala-nos em ciclos lunares, ou seja, vocês estarem atentos às coisas, às intenções que têm e às coisas que querem fazer e fazê-las de acordo com a fase da Lua, porque isto em termos de eletromagnetismo é muito forte. Vocês, por exemplo, se querem afastar alguém da vossa vida porque entenderam que a pessoa não é a pessoa mais séria para estar à vossa volta, pronto, tudo o que é banimento, afastamento, é feito durante a lua minguante. Vocês falam com a pessoa, chegam ao pé dela, olha, a partir de hoje não falas mais comigo, eu não te quero mais na minha companhia, porque tu fizeste isto assim, assim, eu não gostei. É a altura do mês, é a altura certa para aquilo ter o efeito desejado. Se vocês querem desenvolver um projeto, lua crescente, a altura certa para vocês se agarrarem a trabalhar num projeto para o desenvolverem. Querem terminá-lo, lua cheia. A semana da lua cheia é o esplendor máximo, é o culminar da situação. Portanto, nessa altura lua cheia, e por aí vai, estão a perceber? Querem iniciar alguma coisa, a semana da lua nova, ok? E por aí vai. Portanto, o conselho do ano é ciclos lunares, vocês estarem atentos a estes pormenores. Arcanjo Haniel, repara como a lua afeta a tua energia e a capacidade de manifestação e aproveita esses ciclos ao máximo. Maravilhoso. Está tudo dito. Conselho do mês, Clara e Essência. Arcanjo Raguel, repara em sensações físicas e em emoções recorrentes, pois representam uma orientação divina. O que é que isto nos diz? Estejam atentos ao vosso corpo, ok? Imaginem, quando estão a dizer alguma coisa, o vosso corpo dá um sinal, dá um toque, dá uma guinada de dor de cabeça, os intestinos embrulham-se, o estômago dá uma picada, sei lá, há um osso de repente estala, ou eu sei lá. Tomem atenção, porque isso é o corpo a confirmar alguma coisa que vocês ou estão a pensar ou estão a dizer. Portanto, é uma indicação clara do que é que de que aquilo realmente vocês estão a pensar corretamente, a vossa intuição está certa naquele momento, ok? Pronto, meus amigos, meus balancinhas, minhas balancinhas, está tudo, a leitura para este mês está feita. Espero que tenham gostado. Como eu disse, ponham aí comentários. Se têm sugestões a dar, deem. Se ninguém disser nada, fica assim pelo menos mais um ano. Não se esqueçam de pôr aí o likezinho, aí o coraçãozinho, o dedo no coraçãozinho, porque sabem que eu lá para o dia 20 faço sempre a leitura bónus. E a ver se a gente este ano consegue destronar os caranguejos, pá. Os caranguejos têm sido uns abençoados. Isto é uma disputazinha saudável. Atenção, eu não quero que há guerras com ninguém. Porque, sei lá, em 12 meses, eles, se calhar 10, 11 meses, eles tiveram sempre direito a uma leitura bónus. São os abençoados e eu também, pela participação deles, sou sincera. Mas eu já gostava de começar a fazer leitura para outros signos. Mas
Não se esqueçam que eu faço também a leitura uma leitura bónus para o signo aniversariante, que este mês vai, portanto, é o Aquário. Se conhecerem alguém de Aquário, lá entre o dia 5 e dia 10, aquela semaninha ali, eu vou lançar a leitura do aniversariante e pronto, e olha, espero que tenham gostado e acho que está tudo dito. Alguma dúvida escrevam aí nos comentários, está bem? Um beijinho e até para o mês que vem. Truliru!